Ora então, boa noite. Mais uma vez cá estamos aqui na Opinião Transmontana, no direto a partir do Diário de Trás-os-Montes, com Carlos Ferreira, Batista Jerónimo, Manuela Tender e João Batista, para debater aqui os temas que têm a ver com Trás-os-Montes e a nossa região. Esta vez, os temas que vamos abordar, também eles falam de Trás-os-Montes e têm a ver com a nossa região, como é óbvio. Neste momento vamos começar pelos 54 factos estatísticos de Mursa. Mursa foi um concelho que na semana passada fez 772 anos de história, em que lhe foi atribuído o coral. Tem tantos anos como a nacionalidade e tivemos aqui a presença ontem em direto do seu presidente da Câmara, Mário Artur Lopes, também esteve a debater connosco esta situação, precisamente a perguntar-lhe a ele exatamente o que é que estes dados se refletiam nesta realidade que é de hoje do Concelho de Mursa. Mursa é um concelho em forma de triângulo, em que abarca na região sul a região do Douro Vinheteiro e aqui mais para o lado direito tem um pouco da terra quente e na zona norte, confina, em que é diferente o seu clima, em que confina já com a parte da terra fria transmontana, um pouco assim. Só para contextualizar, digamos. O concelho de Mursa é um concelho essencialmente agrícola, em que a produção agrícola do azeite, da vinha e agora já um pouco do castanheiro são a base essencial da sua agricultura e da sua economia. O concelho de Mursa é um concelho também com uma história riquíssima, em que a Porca de Mursa é o ex-libris, toda a gente conhece a Porca de Mursa, já ouviu falar na Porca de Mursa, e também já ouvimos falar todos no Soldado Milhões. O Soldado Milhões foi um dos heróis portugueses da Primeira Guerra Mundial, e também já ouviram falar por outro motivo, no aspecto desportivo, da rampa da Porca de Mursa também, que tem a ver com aquelas curvas ali à saída de Mursa em direção ao Porto, ou em direção a Vila Real. Toda a gente se lembra disso quando passávamos ali, a caminho do Porto e de Lisboa, e nunca mais acabavam aquelas curvas. Meus amigos, Mursa, depois de fazer esta pequena introdução, Mursa também perde população, embora não tanta, tem ganho alguma população estrangeira, pouco, os serviços que se mantêm por lá são basicamente iguais ao resto de Trás-os-Montes. Tem alguns bancos, tem a Misericórdia, com um bom serviço da Misericórdia, lares, tem ainda o 12º ano, tem uma escola secundária e basicamente todas as estruturas montadas como no resto do resto dos concelhos. Bem servido pela autoestrada, está no centro da região de Trás-os-Montes. Isso é de facto um fator distintivo, o facto de estar ali na região de Trás-os-Montes. Tem uma zona industrial, também ela servida pela autoestrada, portanto está mesmo num dos nós da autoestrada. Mursa tem 2 nós da autoestrada e esse serve diretamente para a zona industrial. Meus amigos, exatamente o que é preciso fazer mais para estes concelhos como Mursa, que é um concelho bem servido agrícola, um concelho com muita produção agrícola, vive sobretudo disso, tem a zona do benefício do Douro. O que é preciso fazer mais para isto ser mais atrativo? João Batista, tu és o mais novo desta vez, começa por ti. Boa noite, António, boa noite aos meus colegas também de painel e às pessoas que nos veem através do Facebook. Relativamente a Mursa, pegando nos dados estatísticos que o António nos apresentou, é um bocadinho à semelhança daquilo que acontece com os outros concelhos aqui do interior do país e da região de Trás-os-Montes de Altuve. O António tocou num assunto que eu acho que é demasiado interessante para falarmos. Portanto, a autoestrada, a A4. Eu costumava dizer que a A4 e a zona industrial de Mursa, beneficiando desse nó,
eu dizia que a Zona Industrial de Mursa e a Zona Industrial de Maçã de Cavaleiros, quem conhece a Zona Industrial de Maçã de Cavaleiros e a Zona Industrial de Mursa, acho que podiam beneficiar mais dessa ligação à autoestrada. Ainda que, pronto, no caso de Maçã de Cavaleiros estão a ser feitos investimentos, eu acho que esta ligação e esta proximidade com a autoestrada e a centralidade do Concelho tem que ser aproveitada, tentar dinamizar as zonas industriais e não colocar uma zona industrial um pouco mais só relacionada a empresas, a lotes que não sejam ocupados e ocupar esses lotes com empresas, incentivos, à fixação de empresas, à fixação de jovens no Concelho. É um bocadinho mais daquela narrativa que nós temos vindo aqui a proclamar. Eu, no caso concreto de Mursa, tenho visto um pouco que também tem beneficiado do turismo do Douro, porque Mursa acaba por estar também, a parte do Concelho de Mursa está na região de Mercado do Douro, onde beneficia também todo a parte da produção do vinho como o António falava há pouco, do benefício. Mas acho que é interessante verificar alguns dados estatísticos. Falou o António, mas não falou sobre o turismo, porque o turismo do Porto e do norte de Portugal tem, como é que eu hei de referir, tem dito nos últimos tempos, e gabando-se da ação, que chegam 4,5 milhões de turistas ao Porto. O pior é que eles não dizem que desses 4,5 milhões de turistas, apenas 4% vêm para o Douro e apenas 2,5% vêm para a região do Nordeste Transmontano. Desses 4? Não, dos 4,5 milhões. E 21% vai para o Minho. O resto, 75%, fica tudo na região metropolitana do Porto. Por isso, acho que se deve pensar como trazer esses turistas para o interior de Portugal, ligações com as agências do Porto, através o próprio Douro. Nós falávamos já, o Douro, quem é que beneficia do Douro? Alijó, Pinhão e Peso da Régua e pouco. Porque tenho muitos colegas de Peso da Régua que acabam por dizer que eles chegam ali à margem do rio e depois rapidamente os distribuem para as adegas e não deixam um tostão no meio da cidade. Portanto, estes dados estatísticos, o envelhecimento, os estrangeiros, acho que é 8 por cada 1000 habitantes, acho que isso é muito pouco, é insignificante. Acho que estes dados só se conseguem combater com o aumento da aposta no setor empresarial, nomeadamente na zona industrial. Acho que era uma boa aposta, beneficiando mais uma vez da A4 e depois voltamos outra vez um pouco ao túnel do Marão, como falávamos aqui há 8 dias. E, portanto, é essa a minha opinião. Acho que o investimento empresarial na zona industrial, tornar incentivos às empresas, acho que é mesmo aquilo que pode ainda ajudar estes concelhos. Mas ajudar não podemos nunca cair na ilusão que isso vai fazer com que as empresas se venham a instalar no interior de Portugal e em Trás-os-Montes. Portanto, tem que haver muitos mais incentivos nesse campo. Digo eu, a minha opinião. Estou sem som, estava sem som, já liguei. Carlos Ferreira, levaste aí uma bicada na zona do turismo, então o turismo fica todo no Porto. Olha, só aqui uma dica. Estamos a ser seguidos de Bristol. Temos Bristol, também a Elda Jones na Argentina. Bristol era o Nuno Minhoto. Boa noite para esses amigos. Diz que é um prazer ouvir-nos da Argentina. Epá, eu também digo daqui que é um prazer ter um ouvinte da Argentina que segue Trás-os-Montes. É excelente. Qual é a ligação que tem? A ligação? Terá alguma? Elda, se nos estás a ouvir, escreve aí qual é a tua relação com Trás-os-Montes. Tiveste aqui algum parente, és de cá, nasceste cá? É interessante saber isso. Pode ser, olha, Batista, o que é que tens a dizer?
Mas eu tinha passado a palavra ao Carlos, pá. Era isso, Vou dar pá. para o De João. repente aparece-me ali o Batista. Carlos, como é que temos aí esta bicadazinha aí do turismo? Como é que é? Exatamente. Boas noites Mas também já está habituado. a todos que nos sigam desde Bristol até a Argentina. Um gajo já não sabe se há de dizer boas noites, bons dias, só cá dizer. Sejam todos bem-vindos a esta converseta. Precisa de atualizar um cachico a sua leitura. O nosso presidente da Turismo do Porto e Norte, o Luís Martins, uma das grandes preocupações que ele teve e continua a ter e que vinca muito todos os dias é exatamente o que o António Batista frisou. Dizer, sim senhor, o Porto e Norte recebe um pacote muito grande de turistas, volta de 4,5 milhões de turistas, mas a preocupação é que esse lote de turistas é muito mal repartido pela totalidade da região. A região tem 4 subdestinos: Minho, Porto, Trás-os-Montes e Douro. E, portanto, ele refere muito as percentagens que o João Batista referiu. E ele diz que a grande preocupação do mandato dele é mexer nessas percentagens, na repartição dessas percentagens. Há quanto tempo está lá? Então há um ano, à volta de um ano, vá. Volta de um ano. Agora, que não nos façamos ilusões. Há dias, quando falámos de Freixo Espada à Cinta, eu já referi isso. O turismo tem uma coisa que se chama, como nós quando entramos aqui neste debate com o António tem uma chave de uma porta que nos deixa entrar no debate ou não. Ele é amigo e deixa-nos entrar a todos. Claro está. O turismo é igual, tem portas. E a principal porta, as duas principais portas, eu já disse da outra vez, chama-se Aeroporto de Sá Carneiro e chama-se Terminal de Cruzeiros. E podemos dar as voltas se quisermos, que não há muito a fazer. Se criar um aeroporto regional de Trás-os-Montes que possa possibilitar ao turista de chegar ao Porto e depois ir embora a partir de Bragança, ou vice-versa, e fazer também este chamado ponto nodal com Madrid e com Valladolid, aí estamos noutro universo. Enquanto assim não for, nós podemos criar todos os incentivos e não sei o quê. A coisa que eu disse também outro dia em relação à Caixa do Turismo, não é? Onde entram as moedas, que é os restaurantes e os hotéis. Nós temos poucos. Nós nem que quiséssemos ter todos cheios sempre, íamos ter poucos, não é? Nós não temos hotéis de 4 estrelas, de 3 estrelas, pronto, temos um em Bragança ou 2 e pronto, acabou. Não temos, não é? O Douro já começa a ter, já tem hotéis de 5 estrelas, de 4 estrelas, com uma dimensão bastante grande. O Minho, está ali a monte semear, não é? Os turistas entram por Vigo, entram pelo Porto, há ali uma região, o Porto e Norte tem 3,7 milhões de pessoas, e que a maior parte está concentrada ali, e claro, há ali uma osmose a partir do Porto, para a ocupação desses hotéis e dessas casas de turismo, como, por exemplo, tem o Alentejo em relação a Lisboa e a parte do oeste de Lisboa. Não é? Lisboa tem, e a área metropolitana tem à volta de 3 milhões, ora, isso já constitui uma massa crítica grande do ponto de vista do turismo interno. Agora, aqui nós, pronto, precisamos de outras coisas. E o Conselho de Mursa? O Conselho de Mursa, eu estou um bocadinho como o João. Pronto. Tu, António, também disseste um cachico isso. O Conselho de Mursa entra no quadro estatístico e no quadro político e no quadro territorial do que são
os imensos municípios do interior, e neste caso particular de Trás-os-Montes e Alto Douro. É um concelho que tem perdido população, que tem aumentado a sua população mais idosa e que continua um concelho agrícola. Ora, libertar-nos destas questões é uma questão muito difícil. E eu diria que é uma questão exclusiva de vontade política do governo da nação. Se Lisboa e o Porto fizeram o salto que fizeram, é graças às injeções de milhões que se fizeram naquelas regiões. Lisboa tem 2 grandes pontes, custaram dinheiro aos contribuintes. Lisboa tem um aeroporto, Lisboa tem um metro, Lisboa tem um conjunto de coisas, essencialmente com o dinheiro dos contribuintes. E depois Lisboa é uma coisa que se chama capital. E a capital tem todos os ministérios, ou quase, agora o Jerónimo aí já não tem todos os ministérios. Já tem os ministérios, só lhe falta é uma Secretaria de Estado, os ministérios estão lá. Exatamente, eu sabia que tu ias... Eu não, tenho calma. Bem. Esse ministério também está em Castelo Branco. Pronto, exatamente. Mas, Sabemos onde está as secretarias, não sabemos onde é que está a secretária e a ministra. E além dessas coisas dos ministérios do governo, o Banco de Portugal, o não sei quê, o não sei quantos, pronto, todas essas coisas. E isso é à base de investimento, não tenhamos dúvidas. O Porto foi igual, com as pontes, com o terminal de cruzeiros, com o aeroporto. Vós lembrais-vos de uma coisa que se chamava Aeroporto Pedras Rubras. Aquilo era uma coisa assim, bom... Nada, havia 2 ou 3 voos por dia e aquilo nada. E depois fizeram ali um investimento de muitos milhões e transformou-se no aeroporto de Sá Carneiro. E hoje em dia tem à volta de... Hoje em dia não, antes da crise da Covid, tinha à volta de 70, 80, 90 voos diários. Ora, fazendo uma média de 300 ou 250 passageiros por avião, como dizia o Guterres, é uma questão de fazer as contas. Não é? Agora, nós para resolvermos essas questões, ainda por cima, que o turismo não é um setor que seja tradição na nossa região. Na nossa região, nós sabemos muito bem plantar oliveiras, tratar de oliveiras, plantar couves, tratar de hortas, ter o bom azeite, ter um fumeiro fantástico, ter coisas essencialmente do setor primário. Há pessoas que talvez não saberão, mas há outros que sabem, se calhar ali o António Pereira sabe, os milhões que tem custado a Bragança a Forécia, não é? Quer dizer, é uma questão de injeção de dinheiro. Essas empresas, como tu disseste inicialmente e também falou o João Batista, para virem para estes territórios, tem que ser mesmo muito bom. Tem que ser só aquela parte do tutano, que lhe dão, mesmo muito bom. Senão, nem pensar. Jerónimo, és a seguir, mas antes disso, a Diolinda diz que, a Diolinda Girão, diz que é de Sanfins e vive em Nova Iorque há 35 anos. Estamos a ser seguidos de Nova Iorque. Fantástico. Vejam bem. A Elda, da Argentina, diz que o marido nasceu em Rio do Norte. Portanto, a ligação dela é essa. Rio do Norte, deve ser o Sejam bem-vindas. E que os ajudemos a perceber um bocado o que é atrás dos montes. Exatamente. E a Diolinda Girão diz que é de Sanfins do Douro e que tem um mirador e um santuário muito bonito e que é uma paisagem espetacular. Tem sim, senhor. E temos também já o Cristóvão Machado, que nos fala que temos que ver se conseguimos trazer os espanhóis também para Trás-os-Montes. E temos o Carlos Pereira de Paris. Meus amigos, não são muitos, mas são bons, os nossos ouvintes. Não são muitos, mas são bons os nossos ouvintes. Isso é que é. Vamos juntar cada vez mais gente. A ver se esta identidade de Trás-os-Montes chega longe. Batista,
Jerónimo, como é que é a nossa vida? Mursa, epá, o que é que tem de diferente, Mursa? Mursa, É. em termos de empresariais, conseguiu aumentar, portanto, conseguiu aumentar também o número de empresas, mas conseguiu aumentar uma coisa importante, foi o salário das pessoas aumentou nestes últimos 10 anos 200 euros, quase atingiu a média nacional. Isso é muito bom, não é? Ainda faltam quase 300 euros, vá. Não, falta muito pouco. Boa noite a quem nos ouve e quem nos vê. Hoje já tivemos um dia de primavera, também já é bom. O desconfinamento está a acontecer gradualmente e a uma velocidade que todos nós até se calhar esperamos que seja mais, embora com responsabilidade. E os resultados também estão a ser entusiasmantes para nos dar este desconfinamento quase sem reservas, mas com responsabilidade. Mursa, como disseste bem, tem uma... Quanto a mim, também só tem duas coisas diferentes, uma pela positiva e uma pela negativa, daquilo que temos andado a falar, dos vários conselhos. De negativo é que está, embora o Conselho de Mursa não peque com o Conselho de Vila Real, que engana muita gente, nós vamos na A4 e saímos de Mursa e parece que estamos em Vila Real, mas ali Jó mete ali um cantinho que não deixa essa continuidade, mas em termos de cidade, Mursa poderia beneficiar se aproveitasse um bocadinho de Mirandela e de Vila Real, o que não acontece, porque não há aquilo que a gente tem falado, e eu tenho escrito algumas vezes, a complementaridade, mas já a concorrência. Quer dizer, se Vila Real já tem um bocadinho de desenvolvimento muito superior ao de Mirandela, mas se Mirandela até tem mais turismo do que Vila Real, toda a gente passa ao lado. Eu entro no Mursa nos últimos anos para meter gasóleo por ter ali da Galp. Ora, o que é que tem Mursa diferente? Tem homens e tem gente de visão, porque foram dos primeiros a registar o vinho do Douro, a certificá-lo, são talvez dos que o trabalham melhor. A adega cooperativa de Mursa é das maiores de Trás-os-Montes, talvez peso e sem adegas particulares, que eu conheço muito pouco adega particular de Mursa. Por exemplo, o Peso da Régua tem duas grandes adegas, adega de Mursa da Régua, diz. Mas Mursa tem lá um vinho, tem uma adega particular, que eu pelo menos conheço. Pois, estou a dizer, mas por exemplo, Peso da Régua só a adega cooperativa de Peso da Régua, aquilo é um monstro, para quem conhece, e tem depois logo do outro lado uma adega que se calhar é tão grande ou parecida, que é das Águas de São Pedro. E depois tem ali tanta marca própria que mesmo assim conseguem ser grandes. Onde é que está? E ali perto há a maior mancha de vinho, que é em São João da Pesqueira. Portanto, nós temos o vinho, eles têm as condições, eles fizeram uma adega aqui há 15 anos, talvez, ampliaram aquilo de uma maneira brutal, que agora estão a colher. O que é que eles têm diferente? É que sabem também trabalhar o azeite. Aprenderam com o vinho, a introduzir valor acrescentado, vendem o azeite em embalagens pequenas que os supermercados, que os consumidores querem, têm marca própria e depois avançaram ainda mais, talvez dos pioneiros, não sei se foram ou se não foram, no monovarietal, o que é uma coisa extraordinária, não é? O conseguirem aquilo que hoje o IPB, através da Escola Agrária, anda a disseminar, que o azeite não é através da acidez, mas que deve ser também através do sabor, eles conseguem diferenciar os sabores e pôr o azeite com muita mais valia no mercado. Portanto, fazem isso muito bem. Com respeito à caracterização da população, eu encontrei ali algumas coisas que são preocupantes. Por exemplo, o ano em que teve mais gente foi em 1950. É natural. A partir de 1950 houve dois êxodos, um portanto, para o Brasil, outro para a Europa. Portanto, e esse foi o ano em que tiveram mais 10 mil e tal pessoas. Depois, o ano em que tiveram menos foi em 2018, que tem vindo sempre a cair, 5.900 e tal. Portanto, perto de 45% do mais para o menos. Preocupante mesmo é que em cada um morrem 3. Cada um que nasce morre em 3. Quer dizer,
A continuar assim é ver que dentro de pouco tempo, dentro de se calhar de uma geração, Mursa desaparece? Não, não vai desaparecer, mas vai ficar cada vez mais pequena e vai ficar tipo quase uma freguesia, com uma câmara, que é aquilo que eu vinha defendendo, que eu até há 10 anos atrás defendia que se calhar tínhamos câmaras, conselhos a mais. Hoje, se retirarmos o conselho a estas localidades, acabamos com elas. Seja esta, seja o Barroso, seja Freixo de Espada à Sintra. Portanto, possivelmente é preciso mexer nisso, mas é em função de perderem, dar às juntas de freguesia, que agora que as câmaras já não precisam de investir muito, se calhar dar às juntas autonomia financeira. Mas isso é o tema para outra charla, lá para os nossos amigos da Argentina. E o que é que ainda é mais preocupante também? Se nós formos ver, do resíduo temos 441 pessoas. Rendimento social de inserção. Desemprego temos 344. Reformados 1649. Totaliza isso 2.434. E isso dá 45% da população. Sendo que nessa população ainda temos jovens. O que quer dizer que da população total teremos 25% de população ativa. Depois vem-me dizer que temos lá 8 por cada 100 imigrantes, mas isso são sazonais. E tal e qual como as empresas que se criaram, não foge à regra, foi empresas agrícolas, obrigatoriedade de dar início de atividade. Portanto, esse seria o que a mim me parece mais que Mursa difere um bocado das outras. Quando há bocado alguém falou do turismo da régua, aquilo que eu me apercebo quando vou lá e aquilo que me dizem quando eu frequentei muito a régua em tempos, é que só deixam lá lixo. Pouco mais deixam do que lixo. Os barcos atracam ali, despejam lixo e continuam a seguir. Exatamente. Não deixam muito mais que isso. Comem nos barcos, fazem quase tudo no barco e lixo na régua. Mas os da régua saberão. Manuela, antes de lhe passar a palavra, dizer-lhe que estamos também a ser seguidos em Mursa, não é? No Rui Salvador, em Mursa era o António Alves, o Rui Salvador em Dino, portanto aqui perto, em Vinhais. Depois temos uma pessoa do Dubai, que chama-se Dungola LLC. Um abraço para todos, para o Reino Maravilhoso. E o Nuno Minhoto está a dizer que estão em Bristol. Ele é um casal de jovens que está a trabalhar lá em Bristol e que também nos está a ver, a seguir. Um abraço para o Nuno, pá. Caríssimo, continua aí a trabalhar nos aviões, pá. Sei que és um homem que está aí sempre a olhar para as pecinhas. Vamos lá pôr isso a andar. Temos que pôr os aviões no ar agora. O Nuno Minhoto. E, Manuela, com estes 2 ou 3 pessoas... Já estamos em quase todos os continentes. Isto é maravilhoso, não é? É verdade, é maravilhoso. A internet, de facto, tem esta coisa de nos transportar aí pelo mundo fora. Boa noite muito especial a todos, ao António, a todo o painel e também a todos os transmontanos e a toda a nossa comunidade da diáspora espalhada pelo mundo, porque efetivamente nós temos muitos transmontanos espalhados pelo mundo e é muito bom constatar esta ligação umbilical ao Reino Maravilhoso, este amor que preservam relativamente à nossa terra. Isso, eu acho que quem nasce em Trás-os-Montes pode estar no fim do mundo, mas Trás-os-Montes é sempre o cantinho do coração. Não é? Portanto, isto é também muitíssimo importante destacar e acho que se nós conseguirmos ser bons embaixadores da nossa terra, da nossa região, certamente conseguiremos também divulgá-la mais, atrair mais pessoas para cá e colocá-la mais no mapa, não é, do turístico, falou-se já no turismo, e efetivamente Mursa, voltando agora ao tema como que o António me desafiou, Mursa é um concelho, embora pequeno, mas é um concelho que tem muito para oferecer. Tem paisagens belíssimas, aquela zona de Sobreira, do Val do Toal, uma zona com umas paisagens lindíssimas. E que hoje em dia, com a rampa da Porca de Mursa e também com uma outra iniciativa, que é a Rota da Porca de Mursa em todo o terreno, que junta também bastantes participantes, em que eu pude também estar ano passado ou há 2 anos, no momento ali da partida, são iniciativas
que efetivamente já promovem turisticamente também o concelho, atraem, embora seja durante pouco tempo, é verdade, mas atraem os amantes do todo terreno ou do desporto motorizado e, portanto, estas míticas curvas de Mursa, esta paisagem de Sobreira e tal, já conseguem ter bastantes adeptos, bastantes apaixonados que vão fidelizando esta participação anualmente. Mas Mursa, eu acho que faz bem aquilo que sempre fez, é o vinho e o azeite, que são as duas maiores produções próprias. O azeite de Mursa tem sido destacado em muitos sítios, tem ganho vários prémios, o vinho e a adega cooperativa de Mursa se calhar é daquelas que têm tido mais firmeza, uma gestão, enfim, mais transparente e mais ao serviço, se calhar, dos produtores. Porque houve uma altura em que muitas cooperativas andavam aí, quase na falência e com problemas e demoravam anos a pagar aos produtores e isto também cria uma instabilidade muito grande, porque quem produz tem de investir, precisa de pagar a mão de obra, precisa de pagar os produtos, etc. E, portanto, o produtor precisa de receber também com um tempo razoável. E a adega cooperativa de Mursa, de facto, conseguiu esse equilíbrio e conseguiu ser ali um suporte importante para os produtores. Depois também beneficia desta dupla vantagem, não é? Do benefício do Douro e de ter uma região demarcada do Douro e também a região demarcada de Trás-os-Montes. Quer dizer, o produto deles está vendido por natureza. São duas regiões que, de uma maneira geral, cada vez estão a ter mais reconhecimento. E, portanto, eu acho que Mursa deve continuar a investir nesta área, que é aquilo que sempre fez, é aquilo que faz bem, é aquilo que tem sido, de facto, a excelência que tem vingado nestes produtos do concelho. Temos também, eu gosto muito de Mursa e gosto particularmente da doçaria. Tinha de ser uma mulher a referir estas coisas, não é? Velosa. Céu, o toucinho do céu, as queijadas de Chila, de Mursa, são deliciosas, não é? E sempre que há um evento, sempre que eu posso passar ali por Mursa, eu vou lá buscar estas coisinhas, porque de facto são maravilhosas. E há uma maneira de fazer ali também que é diferente. Eu nunca tinha comido queijadas como comi em Mursa. As queijadas normalmente são diferentes. Em Mursa, quando alguém chega lá e vê aquelas queijadas, acha aquilo estranho, porque efetivamente não é o aspecto normal de uma queijada. São umas queijadas com chila, mas são deliciosas. E, portanto, também aqui na gastronomia, Mursa vai fazendo o seu fumeiro e a sua doçaria também muito bem. Efetivamente, Mursa é basicamente um ponto de passagem. É aquilo que já destacaram os participantes anteriores. Quer dizer, nós não conseguimos muito fazer com que as pessoas cheguem ali na A4 e saiam. Eu, por acaso, tenho muito hábito. Quando vou por Mirandela, para Vila Real, ou quando faço aquela zona, sair em Mursa, ir lá tomar um café e comer a queijadinha e tal. Mas não há muito este hábito das pessoas saírem em Mursa, não é? Vão de Vila Real a Mirandela e estes percursos diretos. Por isso é que, quando se fala nas autoestradas, diz-se que elas levam mais do que trazem. Eu não sei se facilitam naturalmente as ligações e são boas, e eu digo que já vieram tarde, mas sejam bem-vindas, não é? Agora, que efetivamente as pessoas não têm este hábito de parar, e se calhar somos nós também, como região, que não conseguimos vender este produto turístico devidamente. Porque eu acho que tem de haver mais informação, tem de haver mais oferta turística, tem de haver pacotes organizados para turismo de natureza. Hoje está tanto na moda o turismo de natureza, as caminhadas, não é? E com esta questão da pandemia, há atividades que podem continuar a fazer-se ao ar livre, com pouca gente, com o distanciamento necessário. Portanto, estes percursos pedestres podem perfeitamente ser feitos e Mursa pode investir aqui, porque tem paisagens lindíssimas, mas quem diz Mursa diz o resto da região, o resto do território. Efetivamente, parece-me que há aqui uma debilidade muito grande em termos de promoção
mas que resulta também dos próprios municípios não conseguirem vender o seu produto turístico devidamente. E isso deve nos fazer pensar. Eu creio que já há uma altura falámos aqui na questão do gabinete de comunicação e imagem das câmaras municipais. Era muito importante que houvesse alguém com uma sensibilidade muito apurada para o turismo, porque efetivamente o turismo e o turismo de natureza hoje são áreas que têm uma tendência crescente e nós beneficiaríamos muito se conseguíssemos trazer mais gente para a nossa região, não é? Promovendo-a melhor, conseguindo vendê-la melhor, porque ao fim e ao cabo é disso que se trata, vender uma imagem, vender um produto turístico, um destino turístico, e nós temos de facto um destino maravilhoso para vender, é preciso trabalharmos mais essa dimensão. Doutora Manuela, António, temos aqui uma pessoa que lhe está a dar os parabéns por defender o Douro, Anabela Moraes. Obrigada. Temos o Domingos Veiga, que fala de Mursa e diz que já trabalhou em Mursa durante 13 anos e agora está a viver em Sintra. E também temos Carlos, que vive em Paris, é de Mursa, Carlos Pereira, e diz ele o seguinte, basicamente... jornalista, o Carlos Pereira, um grande abraço para ele. Conhece? Jornalista de Mursa, conheço, sim senhor. Ele diz o seguinte, a ver se eu consigo sintetizar, diz ele que podem esperar sentadas pelo investimento de Lisboa, ou pelo investimento português, e que a chave do sucesso para Trás-os-Montes passa muito pela imigração, pela ligação com os imigrantes e que eles podem também investir cá, e que estão até agora de costas voltadas. E o Paulo Neves manda um abraço para ti, Batista. Paulo Neves, conheces? Muito obrigado, Paulo. Agora, o Bristol, o Nuno faz-nos uma pergunta, e se calhar vou colocá-lo ao João Batista, que é o seguinte, não seria uma importância estratégica para o Trás-os-Montes conseguir trazer para aqui grandes empresas, como por exemplo a Bosch, que tem know-how para a juventude, que apostam muito na inteligência, apostam muito na juventude e dar emprego às pessoas mais jovens para que não se vão embora, porque senão eles têm que se ir embora e porque não conseguem, não há empresas que possam absorver este tipo de mão de obra qualificada que sai das universidades, como o IPB e como a UTAD. Naturalmente que sim, porque nós falamos muito em fixação de jovens. A fixação de jovens só acontece através do emprego, criação de emprego, quer a fixação de jovens, quer a fixação do resto da população. E, portanto, medidas que criem emprego, porque estes conselhos, muitos destes conselhos, estão muito ligados àquele emprego dito de administração pública. Empregos estão empregados nas câmaras municipais, empregados no hospital da cidade e pouco mais, porque empresas efetivamente que oferecem este tipo de serviço a pessoas qualificadas não existem, sobretudo nestes concelhos pequenos. Eu dizia, a Bosch está bem, mas se calhar empresas mais ligadas ao setor rural. Por que não? Quer dizer, empresas de produção de motosserras, sei lá, algo que pudessem encontrar aqui e que pudessem fabricar aqui e produzir em Trás-os-Montes custos mais baratos do que aquilo que fazem noutros locais do país e que pudessem assim criar emprego qualificado aos mais jovens, e aí sim eles conseguem ficar na região, porque já tínhamos visto isto noutros programas. Os jovens só não ficam nestes meios porque não têm emprego, e mesmo às vezes nem emprego em Portugal têm e são obrigados a emigrar, como é o caso de muita gente, e aconteceu também neste tempo de Troika e pós-Troika. Por isso, criar emprego acho que devia ser a prioridade de cada autarca destes municípios aqui em Trás-os-Montes, sem dúvida. É que enfim, eu se falar que era com os autarcas têm aí um grande papel, porque eles têm as ferramentas necessárias para atrair e fixar as empresas. Exatamente. Agora, não podem, cada vez que uma empresa vem, nós temos casos, por exemplo, ainda agora a Sousa Campo está com problemas graves, mas mesmo assim está em Vila Flor, está em Mirandela, está em Vila Real e está na Vila do Conde, acho eu. Teve aqui num concelho, noutros concelhos,
E os presidentes de Câmara pensavam que iam ganhar uma fortuna com eles. Não pode ser. Uma empresa que se quer instalar numa cidade tem que se lhe abrir a porta. E mais, o presidente da Câmara deve pegar na malinha e ser o vendedor, ir a ter com eles. Não é ficar-se aqui à espera. Senão assim não vamos lá. Agora é o Estado vai mudar para aqui o Mosteiro dos Jerónimos, ou o que é que vai fazer? Agora tem que ajudar o Estado, tem, no IRC e no IRS, mas as câmaras têm que fazer o outro papel. Exatamente. Muito bem. Já vamos com 42 minutos sobre o primeiro tema. Vamos, talvez seja a altura de passar para o segundo. António, deixa-me só dizer uma coisa muito rápida. Com certeza. Que parece relevante do ponto de vista do património, que nós às vezes não damos o devido valor. Por exemplo, a porca de Mursa. Que é uma porca de pedra que está ali, que é uma porca proto-histórica, do período da civilização dos Berrões, quando chegaram aqui os romanos, estavam aqui um conjunto de civilizações a que um conjunto de historiadores e antropólogos chamaram civilização dos Berrões. E a Real Companhia registou a marca Porca de Mursa e comercializava vinhos com essa marca. E há questão de 20 e poucos anos, houve um grande processo em tribunal entre a Câmara de Mursa e a Real Companhia Velha, daqueles processos que demora, sobre essa questão, que depois a Câmara ganhou e que a Real Companhia não se podia apropriar daquele património. Portanto, é para ver, às vezes, como nós dizemos, e disse há bocadinho a Manuela, Trás-os-Montes. Trás-os-Montes é uma coisa que tem um nome, tem uma ideia a ela associada, e no mundo inteiro as pessoas conhecem Trás-os-Montes, dão-lhe valor e não sei quantos. Nós às vezes não damos valor a estas coisas, mas elas têm um valor intrínseco muito específico. E acabar exclusivamente com a questão do turismo de natureza. Repara, as aldeias todas do interior estão a perder população, estão a perder serviços, estão a perder tudo, escolas, tudo. Tudo. A única coisa que estão a ganhar é a implantação de turismo rural, turismo de natureza. O único. Podem funcionar, podem não funcionar, podem uns melhor, outros pior e tal, mas é a única coisa que estão a atrair. Quase todas as aldeias, umas com 2, umas só com 1, têm lá a casica de turismo rural. Isto é uma tendência. Isto é uma coisa que está a ser totalmente nova, porque tirando isto não há mais nada. E eu queria frisar estas duas teclas que me parecem importantes. Muito bem. E podemos começar já por ti, precisamente. Mas antes de referir que duas pessoas que nos estão a ver, também o Luís Castanheiro, um abraço para todos. A Anabela diz que é um excelente programa, com debate de ideias, é assim que se consegue avançar. Obrigado por essa opinião, que fica registada, como é óbvio. Carlos, temos que registrar uma marca, que é a EN 103. Se calhar, vamos registrar essa rota da EN 103. É uma excelente ideia, porque já, em Portugal já é a EN 2, não é? Que atravessa, vai desde Chaves a Faro, não é? Mas nós temos aqui uma rota muito excelente, que acabou de ser proposta entre Miranda e Viana do Castelo, que é uma estrada que eu já fiz ao contrário e que achei deliciosa. Fiz por partes, digamos, o ano passado. E de facto, isto é que é o verdadeiro interior. Aqui, esta viagem é magnífica, tem locais excelentes. E agrada muito que seja proposta por um jovem do painel. Quer dizer que já fizeste essa viagem muitas vezes, não é? António, eu adoro a palavra jovem que tu empregaste. Claro. António, como eu disse na minha crónica, rotas consubstanciadas em estradas existem muitas pelo mundo inteiro. A mais icónica é a Route 66, que liga a costa atlântica à costa pacífica nos Estados Unidos. Foi Hollywood e um conjunto de filmes que a promoveram. Não tínhamos a mínima ideia sobre isso. Em Portugal
a Nacional 222, sobretudo com o tramo entre a Régua e o Pinhão, que é considerada das mais bonitas do mundo, e agora a Nacional 2, que racha Portugal de cima a baixo em dois, que vai de Chaves a Faro. Pronto, e eu lembrei-me disso, porque não a Nacional 103, que atravessa aqui, como dizia o Miguel Torga, traz os montes, está no cimo de Portugal, como as aves fazem o ninho no cimo das árvores. Esta Nacional é um bocado isso, pá. É o que tu disseste, António, é o sítio da natureza, é o sítio da pureza. Passar nesta Nacional, atravessar um vale com um daqueles rios que eu menciono, com água cristalina, e ver uma pão de forma daquelas carrinhas da Volkswagen que é muito típica daqueles neo-hippies holandeses, alemães, e vê-los com 3 ou 4 rapazicos e a esposa quase todos nudos a tomarem banho, uma coisa fantástica. É isso, eu cristalizo a Nacional 103 nessa imagem. Certeza que tanto o Jerónimo, como a Manuela, como o João, cristalizam um bocado essa ideia. Aquela gente que vem da Europa totalmente deliriada, da Europa industrial, da Europa em que já não há destas coisas, da Europa, pronto, outro universo. E chega aqui e diz, mas como é que é possível ainda existir isto na Europa? Como é que é possível? E vêm e têm a liberdade que têm no país deles. Podem se despir, podem tomar banho naquele rio, podem apanhar uns lagostins, podem ir ao lado e encontrar um sítio onde se dorme, como num hotel de 5 estrelas, onde se come ao nível das melhores estrelas Michelin, sem as terem. Portanto, é isto que eu acho o relevante da Nacional 103. Agora, estes projetos são projetos que dão muito trabalho. Estas coisas não saem assim como os lagostins debaixo das pedras. Tem que se unir um conjunto de autarcas, como muito bem fala o Jerónimo, é preciso constituir, se calhar, uma associação, é preciso estudar, é preciso cristalizar, é preciso, pronto, fazer um trabalho que, como eu digo, tanto se pode fazer de lá para cá, como de cá para lá, não é? Dá para os dois lados. E depois, há uma coisa, por exemplo, que os espanhóis têm, que é fantástica, que se chamam vias verdes, que atravessam a Espanha em todos os sentidos. Podes ir de carro, podes ir de autocarro, podes ir de moto, podes ir de bicicleta, podes ir a pé. Eles são muito fortes, pronto, então os caminhos de Santiago, a gente sabe como é que isso funciona. Nós podíamos um bocado aderir a essa continuidade das vias verdes deles, não é? Ligarmos esta coisa pela fronteira e por aí diante, fazermos qualquer coisa interessante. É um espaço aberto. Eu digo muitas vezes, ainda bem que no mundo não está tudo feito, porque senão íamos ser uma chatice. E, por exemplo, aí está uma coisa que nós temos para fazer. Eu acho que é um sítio, um percurso fantástico, aquelas curvas à moda antiga. Nós falamos das curvas de Mursa, Mai, ao pé das curvas da Nacional 103 e daqueles rios todos do norte. Reparai, há 2 grandes reservas da Unesco que esta Nacional atravessa, que é a Reserva da Biosfera do Jerez-Churés e a Reserva da Biosfera Zeta Ibérica, não é? Que essa própria Reserva da Biosfera congrega dentro dela um conjunto de áreas preservadas. É um percurso fantástico que quem não o fez, pelo menos uma parte, se morrer sem fazer um cachico da Nacional 3, não morre tranquilo. Batista, Jerónimo, esta ruta, esta estrada, começa num parque natural, que é o Parque do Douro, passa pelo Parque Natural de Montezinho, vai ali a Chaves, aquela baixa toda de Chaves, sobe a Monte Alegre. Mas passa do Douro como?
A 103 não passa de Bragança. Não. Depois já é 218. Exatamente. Eu é que digo. Ele o que está a fazer o ela Carlos vai de é ligar Bragança- Ela vai de Bragança a Viana do Castelo. antes de Viana, entrou na número 13. Eu disse, podíamos ligar à parte mais oriental. 218. Ora, ali a paralela a Miranda. Portanto, era a 200. O que está o Carlos a defender é ligar a 213 a 203 a 118. A 103 a 218. Exatamente. Pronto. E essa estrada depois E passa. depois esta a 103 vai entroncar na número 13, muito perto de Viana. Pronto. Porque a Exatamente. número 3 também é uma coisa do outro mundo, não é? Sim. Esta Sim, mas rota diz, passa cara. também. Diz, Esta António. rota passa também no Parque Natural da Peneda Xerez e depois vai desaguar ali no rio, em Viana do Castelo, onde se come maravilhosamente bem. Quer dizer, começamos na Posta à Mirandesa, acabamos no Peixe. Epá, qual é a melhor rota que podes fazer numa autocaravana como a tua, ó Batista João? Pois, é o veículo da excelência. Para essas estradas é o veículo da excelência. Mas com tempo. Mas hoje as autocaravanas já não é só para quem tem tempo. Já há muito jovem que trabalha como eu, não é? Que vai daqui à Holanda e vem em 15 dias. Portanto, já não é para andar nessas estradas, porque senão não chega aí. Aí é quando for à Rússia a dar a volta, aí é que vai ser por essas estradas. Mas já o Carlos Ferreira disse uma coisa que é verdade. Diz, nem tudo se faz, hoje nem tudo nasce feito, portanto, para fazermos isto. O problema é que estamos a desfazer. A N113, tal como a N15 e tal como outras Ns, já tem troços em que são Ms, em que são municipais. Sim. E nós vemos que as municipais perdem. E perdem muito, quer dizer, são abandonadas, não é a mesma coisa que ser uma nacional. Porque da nacional os autarcas apertam. O Estado tem que vir a limpar, tem que fazer obras, tem não sei o quê. As municipais são abandonadas. Portanto, e nós é verdade que a 103, eu quando ia ao Porto e quando ia com tempo, saía de Bragança, ia até Mursa, às vezes descia para Vila Pouca da Guiar, apanhava em Chaves a 103, porque me dava muito prazer, principalmente, aquilo que eu do outro dia também falei assim um bocadinho por alto, que era a parte das barragens dos pisões. Para mim é excelente. É das tais coisas que nunca mais se esquecem. Contrariamente ao que diz o economista, acho eu, que considera que a número qual é? A 222, que é o melhor troço que ela tem é entre o Pinhão e a Régua, pois, isso é a mesma coisa que a linha do Douro, do outro lado. Não muda nada. Para mim, a de 222 é efetivamente a mais bonita, é de uma beleza extraordinária. Eu escrevi isso há 20 anos. Quem consultar um bocado da Hortado está lá, que é entre o Pinhão e São João da Pesqueira. Tanto na primavera como no outono. Na primavera vemos as quintas com aqueles socálculos da vinha tudo verde e no outono vemos tudo avermelhado. É uma beleza extraordinária. Para mim fica-me sempre, e depois, claro, quem conhecer um bocadinho, entra a Armamar e come lá o belo cabrito e até pode ver aqueles pomares. Também temos isto sem estar a desfazer o que o Carlos falou. Eu tenho 3 ou 4 sítios para mim de troços de estrada que me marcaram muito. A outra é que pouca gente fala, que é da A4, passando por, como é que é, passando por São João da Pesqueira até cá embaixo à Régua. Estás a ver que nós estamos a falar no Douro como dos melhores troços. E esta não se fica atrás, a número 103. Mas todos eles têm o problema do N, que está a passar a M. Isso de passar nacional a municipal é um bocado. E ainda tinha outra que era de outro lado qualquer que me faz também uma... gosto de ir lá e de passar por lá. Agora, a do 103, pois, só pela extensão, que só a número 2 é que abate. Mas a número 2 também quase está intransitável. Se calhar até já terá interrupções, tal e qual como a número 15. Mas sim, é uma ótima ideia e lá está das tais coisas que é preciso promover. Não acho que seja preciso mais associações, só acho que é preciso
as que já há funcionarem, que é o caso da CIM, das CIMs. Porque é que não se entendem? Porque é que não patrocinam? Porque é que não patrocinam? Hã? As ADLs também, sei lá, se misturarem. Sei lá, já há tanta coisa, porque criar mais uma é para estar parado. Estamos de acordo. Nem se sobreporem. João Batista, como é que é? Temos que fazer o quê para promover isto? Isto aqui das estradas é um tema interessante porque nós, quando falamos de turismo, não nos lembramos destas estradas. Porque, por exemplo, se formos a pensar, a mim vem-me logo à cabeça 3 estradas, que é a Nacional 2, a Nacional 222 e ainda há a Nacional 304. Não sei se conhecem, é a que liga Montim de Basto a Vila Real. Excelente. Essa estrada Por foi o Alvão, considerada... não é? Exatamente, foi considerada pela Eu fora. também a faço. Arco do Baú. Não é a que Não, vem não, diretamente não é do... Não é É a esse. que vai da Campeã Da Campeão. a Montim de Basto. Sim. Passam lá os ciclistas. Sim. Exatamente. Vão à senhora da Assunção. Essa estrada Não, foi a considerada senhora Sim. da Graça. da Graça. Senhora da Graça. Essa estrada foi considerada pela fora como a melhor estrada para conduzir na Europa. Carros de tração atrás. Calma lá. Não. Esse é que É dá um gozo. Portanto, temos que pensar assim, Estrada Nacional 2 está tudo feito para promover a Estrada Nacional 2. Há guias gastronómicos, já há os sítios localizados onde devemos parar a comer, a beber e a visitar, e muitos concelhos têm tirado partido na Nacional 2, daqui, sobretudo da região do Douro, Santa Marta de Penaguião, criou até, foi onde é que foi constituída a Associação de Municípios da Rota Nacional 2 e tem feito toda uma campanha promocional do Conselho em torno da estrada da Nacional 2, até porque atravessa mesmo o Conselho de uma ponta à outra. Depois, temos a Nacional 222, que também está a ser promovida neste sentido, que é onde é que se realiza a meia maratona da EDP. Além disso, está no Douro e os concelhos têm conseguido tirar proveito desta estrada. Portanto, e agora a Nacional 304, pelos vistos, mereceu agora esta atenção, porque teve que ser afora vir aí a verificar esse facto, porque até à data pouco ou nada se falava sobre a estrada, a não ser mesmo aqueles que viviam e que fazem a estrada todos os dias. Portanto, é nesse sentido que a Estrada Nacional 103 e outras nacionais do país que devem ser promovidas. Ou seja, associar vários roteiros, localizar os sítios de paragem, de passagem e os municípios conseguirem, cada um por si, aproveitar aquele espaço onde essa estrada passa. Só assim é que se pode aproveitar assim a estrada como um veículo de turismo. Ou seja, é tão fácil, a estrada já está feita. Ou seja, basta apenas valorizar esse património que se perdeu muito com as vias rápidas. E a economia local perdeu muito, porque as nacionais, se formos a ver, potenciavam muito a economia dos concelhos e das aldeias. Porque passava-se, sabíamos que havia ali um café, uma pensão, um restaurante à beira da estrada, nas nacionais. Houve muita gente que fechou. Exato. E até os produtos sazonais eram vendidos à beira da estrada, como a cereja, o morango, E regionais. E outros. E No caso do barro no Marão, era paragem quase obrigatória. Bisalheiro. Essa dinâmica local e interna dos concelhos e das nossas gentes perdeu-se muito com estas ligações rápidas que nós hoje vamos de um lado, atravessamos Portugal na autoestrada sem conhecer Portugal, sem visitar Portugal, entre aspas. Fazemos a nossa viagem do Porto a Lisboa e não entramos em lado nenhum se quisermos. E estas nacionais dão a vida à gente destas terras que estão agora também ainda mais abandonadas, porque a autoestrada passa ao lado, não é? E os próprios serviços da autoestrada é pelos grandes comerciais, como o Galpes e etc., que apoderam-se toda essa comercialização sem deixar a economia local entrar beneficiar assim das vias rápidas. Por isso acho que a Nacional 103 é um projeto que pode ser aqui lançado. Não é? É um princípio para outros. Exatamente, acho que sim.
seguir o exemplo destas, acho que poderá ser, porque não? Temos o Domingos Veiga a dizer-nos que dá-nos os parabéns pelo programa, o Daniel Costa também, e a dizer que muito bem, que agradece por falarmos muito bem do Alto Tâmega. Manuela Tenda, esta estrada era interessante divulgar, não? Chaves já beneficia um bocado da EN2. Sim, exatamente. Já tem a M2, que é de facto hoje uma marca muito interessante, que pode ainda ser mais potenciada, mas que tem crescido e que se tem sabido afirmar. E de facto eu felicito o Carlos Ferreira por esta ideia, porque era também, é uma estrada que eu fiz muitas vezes, Chaves-Braga, muitas vezes, aquelas curvinhas todas, e quando falávamos não sei quanto tempo para ultrapassar um caminhão, porque era curva e contra curva e curva e contra curva, íamos ali a passo de caracol, na altura exasperava-se porque íamos para o trabalho, íamos em trabalho e enfim, há sempre algum sofrimento quando demoramos mais, mas podendo ser feitas efetivamente como lazer para descobrir uma região, e nós aqui reparem, nós tínhamos a ligação de Trás-os-Montes ao Minho. Eu acho que são dois reinos maravilhosos, não é? E efetivamente era uma ideia muito feliz, até porque efetivamente nós temos uma riqueza própria a muitos níveis, ao nível da paisagem, ao nível da gastronomia, da produção animal, dos vinhos, tudo. Nós temos tanta riqueza ao longo, de facto, deste trajeto, que podia ser mais potenciada e podíamos inclusivamente ajudar a dinamizar mais e a vender melhor os produtos de cada um dos concelhos que são atravessados por esta 103. Efetivamente, eu não sei, o Batista Jerónimo referia à questão da municipalização. É de facto uma questão crítica, mas o que eu acho é que o governo também não tem apostado devidamente na manutenção das nacionais, porque hoje um troço que é nacional e que é municipal é quase a mesma coisa. Os buracos lá estão de um lado e do outro, não é? E efetivamente é assim, nós temos um produto bom. Por exemplo, nós estamos a tentar vender a Nacional 2. Temos rotas, temos passaportes, temos ciclistas, temos motares, temos muita gente. Havia, inclusivamente, percursos de veículos antigos, não é? Que faziam a ligação. E houve aqui algum dinamismo, é verdade. Mas há troços da Nacional 2 que precisam urgentemente de uma manutenção. E nós não podemos querer atrair esta gente com veículos antigos, com motas, com bicicletas, etc., para estradas que estão em muito mau estado. Portanto, nós temos de fazer o devido investimento para que o produto possa exponenciar, digamos assim, tudo aquilo que são as suas potencialidades. Parece-me que também não tem havido essa atenção. As nacionais hoje também estão muito pobrezinhas e, efetivamente, penso que aquilo que passa pela ideia do governo é assim, já tem a A4, já tem a A24, já tem a A7, portanto que se desenrasquem que já tem estas novas. Não é verdade. Mas não é verdade. Há muita gente que não as faz porque são caras, porque efetivamente nós temos que continuar a bater neste ponto. São das mais caras do país e o que é um contrassenso, porque se ligam aos territórios menos desenvolvidos, aos territórios do interior que todos os governos dizem que querem potenciar e desenvolver e apostar no interior e não sei o quê. E depois põe-nos as autoestradas, as taxas mais caras do país por quilómetro, isto é um contrassenso. Portanto, é completamente inaceitável e acho que devemos todos, como região, continuar a bater-nos por uma redução muito significativa e, porque não, a um prazo mais alargado pela sua abolição, porque nós, efetivamente, não temos alternativas. Não temos. Hoje as nossas estradas nacionais estão em muito mau estado e a não ser que o Estado resolva vir, enfim, fazer algumas obras de vulto que nós não estamos a ver, nem estamos a adivinhar nos próximos tempos, não são alternativa nenhuma. E, portanto, sim, senhor, as autoestradas como ligação para quem vai em trabalho, para as mercadorias, etc., mas a custo mais reduzido para que as pessoas não tenham de ir pelas nacionais. Em mau estado como estão, demorando muito mais, correndo muito mais riscos.
Porque quando nós vamos em passeio, nós fazemos a Nacional 2, a Nacional 103 muito bem, descontraídamente, e vamos a deliciar-nos com as paisagens do Gerês, dos Pinhões, esta zona toda do Alto Tâmega, da Bragança do Minho. Mas se nós vamos para o trabalho, nós não vamos assim, nós vamos em stress, nós vamos a tentar chegar mais rápido, nós vamos mais condicionados pelo tempo e, portanto, isso não é alternativa para quem vai em trabalho. É alternativa, sim, para o lazer, para férias, para quem gosta de passear e tem tempo para passear, e para isso nós devemos criar também uma oferta própria e promover mais iniciativas. Eu gostei muito daquela iniciativa eu não sei exatamente, eu creio que era o Automóvel Clube de Portugal, o que organizou um passeio de carros antigos de Chaves a Faro. E foi muito giro a gente chegarem a Chaves, aqueles carros tão antigos, tão bonitos. Aquilo, de facto, é qualquer coisa de extraordinário. E há motares, e há ciclistas que fazem esses percursos. É muito bom nós procurarmos fazer mais, organizar mais iniciativas, como há a Rampa da Porca de Mursa, criar também iniciativas desse género para estas estradas nacionais, nas diferentes modalidades, no desporto motorizado ou automóvel. Mas temos de ser nós, não é? Nós cidadãos, nós municípios e nós municípios. E, efetivamente, os municípios, aqui eu acho que também falham muito. Eu, na Nacional 2, há uma associação de municípios, mas eu acho que podia fazer muito mais do que aquilo que faz, porque, enfim, criou-se ali uma rede de restaurantes e tal, uns pontos de passagem, digamos assim, umas sugestões, mas podia dinamizar-se mais, mesmo em pequenos troços, porque há pessoas que não podem fazer de uma vez a Nacional 2 toda, não é? É muito longa, mas criar-se aqui umas dinâmicas próprias e parece-me que ainda não chegámos lá. Exatamente, é o que diz a Anabela Moraes, diz que a N2 em Santa Marta de Penaguião, as pessoas ainda não tiraram muito proveito disso, não é? É apenas um local de passagem ainda. Santa Marta de Penaguião não tira proveito de nada. Santa Marta de Penaguião, sim, em relação à N2. Bem, estamos já com 1h09. António, deixa-me só dar vamos fechar o tema sobre as estradas municipais e as estradas nacionais. Eu verifiquei que, por vezes, as estradas nacionais, que estão da alçada das infraestruturas de Portugal, acabam por ser o entrave aos autarcas que querem fazer obras e querem requalificar as estradas nos concelhos. Porquê? Porque não são estradas municipais. O caso é, por exemplo, Sabrosa ou Pinhão, salvo erro, houve esse entrave e teve que se pensar numa candidatura de miradouros e etc., de forma a poderem fazer obras numa estrada que não é. Fazer obras numa estrada que é do Estado e que eles queriam fazer. Exatamente. Acho que por vezes não podem gastar lá dinheiro. Certo? Algumas estradas nacionais, se passassem para a alçada do município, acabava por beneficiar até mais a própria cidade e as próprias vilas, que os municípios, porque quem sabe destes problemas é o próprio município. Quem sabe se há um buraco na estrada, se há alguma dificuldade a corrigir, é o próprio município. Eu acho que se calhar algumas estradas faziam sentido serem municipalizadas de forma a estarem assim um poder, uma autoridade mais próxima na vigilância e na monitorização destas estradas. Se houvesse a devida transferência de verba, o problema é que não também. Mas há uma certeza, é que as estradas alternativas às autoestradas, enquanto não mudarem a lei, têm que ser mesmo alternativas em condições de serem transitáveis. Não é? E o Estado não pode fugir dessa responsabilidade, porque senão também depois não pode levar as portagens. E os autarcas é que têm que estar com atenção a isso e, se necessário, recorrer aos tribunais. Exatamente. Sim, mas há alguns casos que, na minha opinião... A número 15 já não é alternativa há 4 há muito tempo. Há um bom... E se calhar por isso é que o Estado ainda não conseguiu pôr as portagens. Porque em Vila Real, como tem a alternativa do outro lado do IP4, já se paga. Em Bragança, como tem a alternativa do IP4, já se paga. E nos outros ainda não se conseguiu pagar. Nem os autarcas devem deixar de pôr as portagens enquanto não houver uma alternativa de confiança e que satisfaça os utentes. Muito bem. Vamos então para o último tema. O último tema é
um orgulho para nós, transmontanos, recebermos tantas medalhas de ouro nesta semana, relativamente à qualidade do azeite transmontano. Fomos medalhas de ouro e prata nos Estados Unidos e também em Pequim, nomeadamente pela adega cooperativa de Valpaços, que foi em Pequim, a adega cooperativa do azeite de Mursa, o azeite de Mirandela. Estamos a ver aqui a fotografia da cooperativa de Valpaços, que tem um azeite medalhado esta semana nos Estados Unidos, com medalha de ouro, portanto azeite de qualidade, reconhecida mundialmente. Depois também Foscoa e também Mirandela. Meus amigos, isto temos do melhor em termos de azeites e noutros produtos, mas temos do melhor, são medalhados, mas depois o que é que falta aqui? É vender em quantidade ou é mesmo na qualidade que temos a apostar e vender o produto mais caro? E depois retornar isso à nossa terra? O que é que vos apraz dizer sobre isto? Pode ser o João Batista. Sobre o azeite, eu noto que estes prémios, pronto, já estamos habituados, ainda bem, quer no setor vitivinícola, quer no setor também do azeite, a receber estes prémios e a ver a nossa marca Trás-os-Montes reconhecida internacionalmente. A mim o que me preocupa no setor do azeite é talvez a produção que está a ser feita, no sentido de, ora bem, estima-se que Portugal possa, nos próximos 10 anos, ser o terceiro produtor mundial de azeite. Isto o que é que vem trazer? Vem trazer com que o olival dito tradicional, um olival que não é competitivo, que ainda a colheita do azeite ainda se faz de uma forma manual, ainda não tem toda aquela maquinização das técnicas, possa vir a fazer com que o olival tradicional se perca. E ao perder-se o olival tradicional, na minha opinião, perde-se também o azeite de qualidade. Porque este azeite que nós estamos a falar, Trás-os-Montes, é o olival tradicional. Este olival, digamos, altamente produtivo, estamos a falar do olival do Alentejo, não é? Que representa uma percentagem bastante significativa de Portugal. E acho que até os peritos e os especialistas, nomeadamente Francisco Pavão, da olivicultura, têm receado um pouco que Portugal se torne muito virado para a produção de baixo custo, para dimensões gigantescas, quando não há regadios para sustentar esse tipo de produção. E isso possa que a qualidade do nosso azeite se venha a perder, nomeadamente, além da qualidade, também todas estas produções tradicionais que trazem não só qualidade, mas também cultura e tradições às nossas terras. Por outro lado, já que estávamos a falar de Mursa, que o próprio azeite acabou por promocionar aquele município e muito bem através do azeite que criaram do azeite Milhais, não é? Do azeite Milhões, relativo ao soldado Milhões. Isto aqui foi uma estratégia importantíssima que o município teve, acabou por pegar num soldado herói, num soldado icónico, toda a gente, que agora, até por causa dos 100 anos da Batalha de Lalis, acabaram por reconhecer, pegou numa figura histórica importante para a história nacional e associou-o à marca que melhor tem, que é o azeite. Por isso acho que são iniciativas destas que também podem ajudar a promover o azeite transmontano. Carlos Ferreira. O João Batista referiu um nome que eu acho que merece ser repetido uma segunda vez, que é o nome de Francisco Pavão. É um homem que tem sido incansável do ponto de vista de apurar a qualidade, do ponto de vista da defesa do olival tradicional, transmontano e doriense, e do ponto de vista da promoção desses azeites. Nós temos muito hábito de ouvir falar, se calhar, nos vinhos franceses e nos vinhos espanhóis e nos vinhos californianos e nos vinhos da África do Sul e nos vinhos argentinos, estes do Novo Mundo. E se calhar ouve-se menos falar dos vinhos italianos.
Porque os vinhos italianos têm uma característica diferente de todos os outros, que são as produções pequeníssimas, muito caras e exportadas para nichos muito específicos. Eles dominam essa ciência infusa. Acho que Trás-os-Montes precisava de aprender um cachico com os italianos. Nós temos produtos fantásticos. Então, quando nós recebemos estas medalhas, quer seja sobre o vinho, quer seja sobre o azeite, quer seja sobre as carnes, quer seja sobre outros aspectos que nós temos, é como uma pessoa ter uma torrada de pão caseiro do melhor do mundo, mas se não tiver azeite em cima, opá, não tem nada a ver. Portanto, isso é as medalhas funcionam como ter gordura numa torrada, que a tornam divinal. Uma pessoa, quando molha aquela torrada, antes tínhamos passado um cachico de um dente de alho por cima do pão rugoso e depois pomos-lhe assim um cachico de azeite, até pode estar ligeiramente morno. E uma pessoa diz assim, eu não sei se há céu, mas eu agora vou comê-lo. Isso é fantástico. É fantástico. E claro que estas medalhas dão-nos uma coisa que nós não temos muito, que é amor próprio, que é confiança, que é a nós quando dizem a um transmontano oi, sois os melhores do mundo, e nós respondemos, boa, não me digas. Não serão os outros. Exatamente. Não. E agora porquê? Eu fiz alguma coisa. Carlos, e então se for mirandês, se diz uma cobra, de quem foge? Da cobra ou do mirandês? Do mirandês. Opa, é verdade. Estes prémios, quando são prémios, fazem encher a boca. Nova Iorque. Nova Iorque. Nós fomos, os nossos azeites transmontanos foram medalhados em Nova Iorque. Isto é uma coisa que para os transmontanos, mugentes assim, como a raca queria ser boi. Aquela célebre fábula de Esopo. Eu acho que estas pessoas, como o Francisco Pavão, que têm trabalhado muito o Monteiro, ajuda-me, António. O azeite, a marca do azeite. Não, o Monteiro, o da gastronomia e... O António Monteiro. O António Monteiro. Epá, que tem escrito livros, tem feito um trabalho fantástico, tem feito montes de cursos de provas, ensinar às pessoas como é que se prova o azeite, como é que se aprecia o azeite, como é que se vê. Vais a falar da Escola Superior de Agricultura? Sim, não, ele trabalha, o António Monteiro. Das confrarias. Na Direção Regional de o IPB tem. Bem, o IPB em várias disciplinas, mas nesta tem dado cartas. Há muito tempo que anda a fazer provas e a explicar como é que se avalia um bom azeite. Eu grão-mestre da confraria, de várias confrarias. Dos genólogos e gastrónomos, Trás-os-Montes e Alto Douro, e ele tem feito um trabalho de divulgação e de pesquisa há muitos anos, sem desprimor de todos os outros. E eu acho que isso que é muito importante. São caminhos das poldras, António Pereira. É o caminho das poldras, é um caminho que tu, muitas vezes, está coberto por água e tu tens que saber onde está a poldra para não meteres o pé na água. Portanto, é muito importante fazer este caminho das poldras de reconhecimento, de dar valorização, de dar orgulho e de dar conhecimento mundial. Isso é uma etapa fundamental. Sem fazermos isso, não conseguimos acrescentar valor, porque nós não temos grandes produções aqui em Trás-os-Montes, temos produções pequenas. Agora, o que nós precisamos é embalá-las o melhor que soubemos naquelas garraficas que mostraste aqui, Chico, fabulosas, parecem garraficas para meter ouro lá dentro. Opa, e depois... Já há azeite com ouro. Exatamente. Aliás, repara... E Mirandela, não é? O azeite... só tem a cor do ouro, mas o ouro é uma coisa fria, é uma coisa que é mal vista. Mas agora, aquece os corações, quando depois a carteira com ouro. O azeite é o mais sagrado dos líquidos das sociedades judaico-cristãs. Já desde a antiga Grécia, que os campeões untavam o corpo com azeite. Claro, para ninguém os poder segurar. Já desde
das fundações do cristianismo, que no sítio mais sagrado arde dia e noite uma lamparina de azeite. Portanto, o azeite é qualquer coisa que nos leva mais altos. Depois, o que é importante frisar é que, além de ser o azeite ou o vinho a ser reconhecido, é o território. Um território que tem um produto fantástico tem que ser um território fantástico. Portanto, isso para o turismo é uma coisa muito importante. Portanto, parabéns a toda essa gente que tem trabalhado esse olival de forma ainda tradicional, de forma ainda mais física, mas que no fim tem uma recompensa. Parabéns, parabéns, parabéns. José Martins diz que concorda que seja feita realmente homenagem ao Francisco Pavão. A Maria José Batista diz parabéns pelo vosso programa. Batista, é a tua vez de falar aí de azeite, pá. Tu, como é que é? Continuas a pôr o azeite aí no bacalhau? É verdade. O azeite, já é a segunda vez que falo no azeite, que gostava de o ver ao mesmo patamar do vinho. Porque está melhor trabalhado o vinho do que o azeite. E o azeite tem, portanto, já se aqui falou que há duas formas de olivais, termos olivais, que é o tradicional e é o cultivo intensivo. E aquilo que me custa mais é ver o nosso azeite do olival tradicional que vai para baixo, para aquelas marcas espanholas que todos nós sabemos, para compor o azeite. Eles utilizam o mesmo termo, é compor o azeite. Portanto, o nosso azeite é uma matéria-prima para depois alguém vir a ganhar dinheiro com ele, porque lá em baixo parece que aquilo que o azeite do cultivo intensivo, e o azeite também tem essa particularidade, é que enquanto que o vinho consegue-se quimicamente modificar, parece que o azeite que não. Eu posso estar a entrar em campos que são movediços, que não percebam muito de azeite, e de lagares ainda menos. Mas aquilo que eu ouço antes de não és muito azeiteiro. Antes de escrever umas coisas antes de escrever umas coisas sobre o azeite, eu fui-me tentar informar. E então eles diziam que o azeite traz os montes, vai para o Alentejo para compor o que lá está, porque lá chega o cultivo intensivo, chega a andar num 1,5, 2 de acidez. E o nosso aqui, nós consumimos o azeite mais ou menos abaixo dos 4 décimas. Extra virgem? É ver, extra virgem e não sou. Portanto, é ver, e não retirando aquilo que disse, que não é por aí que se vê a qualidade do azeite. Agora, nós temos pequenos nichos de produtores de azeite que conseguem. Eu outro dia ouvi qualquer coisa de um sujeito que vendia meio litro de azeite na ordem dos 20 euros. Tem um nicho muito pequeno de clientes que consegue comprar, consegue vender aquele azeite, talvez ecológico, não sei o que mais. Mas nós, atrás da qualidade, depois falta-nos a quantidade, é verdade. Mas se nós, em vez de vendermos o azeite a granel, como a maior parte das cooperativas está, que é uma perfeita estupidez, eu não sei se é por incompetência dos gestores, se é por estarem há demasiado tempo nas cooperativas, se não tem visão, porque há muita gente que não tem e está a prejudicar os agricultores todos, e não só, toda a gente depois na fileira, andam a vender azeite a granel. E hoje o azeite traz os montes, que é do melhor que há do mundo, como foi dito, a vender o azeite ao preço que antigamente acompanhava o do mel. E tu, que és apicultor, tu vê o azeite das cooperativas hoje são capazes de pagar na ordem dos 2 euros ao agricultor. Agora tu vê o preço que anda ao mel e o preço que está ao azeite. De qualquer maneira, sobre o azeite, portanto, não podemos deixar que o nosso azeite seja muleta dos outros. Essa é a parte fundamental que todos nós temos que nos bater. Se os outros azeites querem vender, então que nos paguem a nós o justo valor. Agora, depois vemos prémios aí para o Alentejo. E a piada que eu tenho 2 piadas sobre isto, do azeite. Um dia estava a almoçar com um sujeito e eu sou a conversa ao lado, a dizer, a cooperativa tal ganhou a medalha de ouro, mas foi com o nosso azeite. Eu, se tivesse a responsabilidade numa cooperativa de olivicultura, alguma vez podia dizer uma barbaridade dessas. Era preferível estar calado. Então, quer dizer, ele está a dizer que se deu o azeite à outra cooperativa e que a outra cooperativa ainda ganhou uma medalha de ouro e ele ficou assim.
A primeira coisa que tinha que fazer alto lá, vamos lá fazer um benchmarking e ver o que é que eles estão a fazer para nós fazermos igual. Era o mínimo que se exigia. A outra é quando o azeite, às vezes o azeite tem oscilações e tem pouco consumo, quer dizer, não consegue sair. E então eu sou um amigo meu que tem um lagar e dizer assim, opá, aconteceu-me uma bonita que até fiquei envergonhado. Então o que é que se passou? Pá? Diz, telefonei a um amigo americano, diz-me assim, opá, tenho aqui um azeite, assim com estas características, pá, e não consigo vendê-lo em Portugal. E diz-me o gajo, opá, não tens problemas, que preço queres? Eu já o vendi a este. Manda-me já um contentor dele para a semana e prepara outro para outro e para outro e para outro, pelo menos este ano, um contentor por semana. E tu que lhe disseste? Oh, eu não tenho para uma semana. Ele não tinha para um contentor e quis vender para a América. Pá, temos que redimensionar e saber até onde é que podemos dar o nosso passo. Porque não é fácil, se não houver se calhar algumas associações, algumas cooperativas estão a funcionar mais bem, mas se calhar era preciso o Ministério da Coesão Territorial fazer alguma coisa e tentar juntar essas cooperativas e se calhar uma federação que conseguisse juntar o azeite todo e conseguir com uma marca só excedentário deles, porque eles já têm a marca própria, e conseguir vender para esses mercados onde a quantidade é importante, mas que vai atrás da qualidade do azeite do olival tradicional. E o fundamental aqui em Trás-os-Montes é mantermos o azeite tradicional, mas tem que se valorizar. E hoje o azeite do olival tradicional está desvalorizado, está ao preço do olival do cultivo intensivo. Por aqui me fico. E sim, já estamos com 1h28 e quem vai terminar vai ser a Manuela. Mas antes disso, referir o seguinte: a Ana Cruz diz que não podíamos arranjar melhor equipa para nos ouvir e falar. Ela também recebi aqui já 2 ou 3 mensagens a dizer que vale a pena estar-nos a seguir. Os parabéns. Mas antes disso, 3 ou 4 até. Mas esqueci-me de referir na questão dos azeites, já vamos depois passar a outro tema, mas outro tema não, já vamos finalizar com a Maria Manuela. Eu tenho que fazer um agradecimento depois ao Carlos Ferreira. No fim. Mas agora esqueci-me há um bocado de falar na medalha de prata da Negrinha de Freixo. Portanto, o azeite Arribas do Douro também foi medalhado. Esqueci-me desse pormenor e não queria... Foi esquecimento, não foi por mal. Não levem a mal. E se calhar há mais, porque isto foi durante a semana toda. Começou na segunda. Ainda não acabou o concurso, não é? Ainda não acabou, portanto, quer dizer que ainda pode haver mais medalhas. Portanto, vamos deixar chegar isto ao fim e depois, talvez na próxima semana, poder dizer quantos foram. Manuela, cabe-lhe assim, talvez, acabar este tema do azeite? Só dizer que, efetivamente, concordo com o que os meus colegas já disseram. O azeite é o ouro da nossa socioeconomia da região, efetivamente, a par do vinho. É o ouro da nossa socioeconomia. Dizer também que as medalhas são muitíssimo importantes, como disse o Carlos Ferreira, dão-nos confiança, projetam a imagem da região, projetam-nos economicamente e projetam este produto de grande qualidade, mas ao mesmo tempo tenho muita pena que esse reconhecimento não se traduza no preço. É que, efetivamente, nós continuamos a ter dificuldade em exportar, em encontrar mercados que nos paguem o preço justo, o preço devido por este produto diferenciado efetivamente, as medalhas pressuporiam, não é? um grande aumento do preço, uma maior rentabilidade para os produtores, mas, efetivamente, não chegámos ainda a esse patamar. Eu também entendo que devemos fazer os possíveis para não vender a granel, para valorizar o nosso produto. Isto implica, da parte das cooperativas, da parte dos municípios, das CIMs, porque não, as CIMs também ajudarem aqui na projeção da marca da região, a arranjarem mercado e interligação entre os diferentes produtores e as diferentes cooperativas de olivicultores, no sentido de ganharmos escala, porque de facto, como disse o Batista Jerónimo, é verdade, sem uma plataforma que faça a ligação entre os diferentes produtores e que permita adquirir uma determinada quantidade para responder a uma solicitação do mercado, nós não conseguimos chegar lá. E vemos, por exemplo, que o azeite de Valpaços ganhou medalha de ouro em Pequim, o que é ótimo, conquistar o mercado asiático, é de facto qualquer coisa simbólica. Mas agora nós dizemos, e de repente se nos pedem não sei quantos contentores nós temos, o problema é esse.
Portanto, temos de ter qualidade, e temos de ter quantidade depois, e isto exige uma plataforma que liga os diferentes produtores, as cooperativas, não só de um concelho, mas de vários concelhos da região, porque de facto esta especificidade do azeite transmontano é uma especificidade que deve ser valorizada não só na produção, que já é e que já vem dos nossos antepassados, mas também ao nível da economia e da valorização no preço. Pronto, e estamos a chegar ao fim. Só agradecer um agradecimento. Sim, é isso, e chegamos ao fim. Hoje, quem for à internet consegue ver qualquer coisa tipo restaurantes.informação, depois vê-se a cidade.pt. O que é que fizeram? Penso eu, talvez a CIM, Trás-os-Montes, Douro e Alto do Tambo, juntaram-se e criaram esse sítio onde quem quiser visitar Trás-os-Montes, quem quiser vir a trabalhar, tem disponível nesse site a cidade, nessa cidade, os restaurantes estão abertos, a capacidade deles para poder marcar A reserva. para poder reservar. Pá, acho que é extraordinário o que essa gente fez, ou então as câmaras por si, porque Como é que os se chama? restaurantes, é restaurantes.info e depois tem a cidade e depois tem .pt. E a restauração foi talvez a que sofreu mais com o Covid-19. E, portanto, é de louvar, sejam as câmaras, sejam as CIMs, o que fizeram. Olha, desculpem, acordei. Afinal, foi tudo um sonho. E pronto. António, se me permites. Claro. A gente termina quando quisermos. Se me permites só fechar com uma pequena, aqui a mirandês, uma anedota chama-se Malhona. Então, uma vez havia um tio que estava a fazer aguardente, com alquitara, com um alambique. E passou ali um amigo e disse-lhe: "Opá, estás a fazer aguardente? Há aí uns indivíduos com aguardente fazem licor. Pá, e vendem aquilo muito caro." E diz: Não, eu tenho um amigo francês com aguardente, faz perfume. E vende um frasquito assim pequenino a 50 euros. É para esse que eu trabalho. E terminamos assim. E terminamos assim. Até ao próximo domingo às 22 horas com a Opinião Transmontana. Muito obrigado a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado a quem nos ouviu. Muito obrigado.